períodos. Quando nós entendemos o que é história, nós vivenciamos que a humanidade já viveu a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, moderna, e hoje vivenciamos a contemporânea. E por mais que nós tentamos nos afastar, mas dentro de cada período tem algo especial para a vida humana, e muito mais para aqueles que mantêm uma vida íntegra diante de Deus. E quando há mudanças fortes na história, atinge diretamente o ser humano. Eu posso aqui falar de uma mudança. O período pré-diluviano para o diluviano. Nós sabemos que o homem chamado Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor. Depois disso, veio outro momento na história, quando houve a confusão de línguas, que não entendeu confusão, é a multiplicação das línguas para surgirem as diversas nações que hoje nós temos nesta terra. Então, nós conhecemos como a Torre de Babel, ou Torre de Confusão. Mas, amado, teve um momento na história que poucas pessoas tiveram a oportunidade. Eu classifico como o marco zero da história moderna. Que nós sabemos que a história da humanidade é dividida em período antes de Cristo e depois de Cristo, falando do povo ocidental, porque o nosso calendário ele é gregoriano, não é cristão, mas é o nosso calendário, e divide-se em antes e depois de Cristo. Mas o marco zero foi vivenciado por José, Maria, Isabel, vivenciado pelos três magis ou cientistas, magos, como tem algumas versões, que foram lá guiados por uma estrela até onde estava o menino Jesus, na cidade de Davi, Belém, quando também nesse momento estavam os pastores no campo com seus rebanhos, e lá apareceu-lhe uma legião de anjos, e o general daqueles anjos anunciou para os pastores o acontecimento naquele dia, e eles foram e encontraram o menino numa manjedoura, segundo o nosso costume, está escrito. Mas para nos orientar nesta noite como texto-chave, Lucas capítulo 2, versículo 25
justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então nós falamos aqui de Marcos Zero. Este homem, ele vivenciou aquilo. Agora, para orientarmos o porquê disso, qual foi o Marco Zero na tua vida? Eu me lembro do Marco Zero na minha vida. No dia 27 de setembro, numa quinta-feira de 1987, o pastor Amaro Martins, saudosa memória, o homem de Deus, fez um convite naquele culto e eu aceitei ao Senhor Jesus. Então, o Marco Zero foi, naquele dia, uma nova história. E, aleluia, mudando a história, Cristo transformou a minha vida. Aleluia. O Simeão, ele sabia que algo novo já estava acontecendo. Eu não sei se todos aqui são evangélicos, são crentes no Senhor Jesus, porque eu ainda estou me acostumando com Bahia, porque nós passamos mais de 9 anos fora. Mas eu digo uma coisa: se ainda existe dentro desta casa uma pessoa que parou na caminhada ou ainda não tem o poder de Cristo agindo totalmente em sua vida, é hora de fazer uma retrospectiva. Entender uma coisa, que com Cristo está difícil. Imagina sem Cristo. Existe um filme estrelado por Charlton Heston chamado Agonia e Êxtase. É a história de como Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. Eu tenho esse filme em DVD. Eu sou meu fanático. Se acelerar o lá em casa, eu me prendo. Eu tenho mais de 1000 DVD. Então o que acontece? Queridos, queridas, nesse filme, nessa história, existe algo muito interessante, que eram 2 homens brigando. Era o Papa Júlio e era Michelangelo. Um dizia, eu quero assim, e o outro falava, não, eu quero desse jeito. Mas hoje, o Senhor teu Deus está dizendo